Olá, boa noite, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje à noite nós vamos conversar a respeito de um tópico que é bem polêmico e ele também é bastante difícil de digerir. Ele é denso e trata a respeito da mediocridade. Então hoje eu proponho para vocês uma reflexão que fala a respeito do problema de ser medíocre. Para a gente começar, nossa reflexão de hoje, nós vamos pensar na origem dessa palavra, medíocre. Qual é a origem dela, etimológica? A palavra medíocre, medíocre vem do latim, mediocre, e significa mediano. Significa algo que não se destaca nem na qualidade, nem no valor, e nem na originalidade. Eu confesso a vocês que eu já tive uma experiência no meu trabalho onde eu precisei consertar Na verdade, eu não precisei consertar. Eu precisei refazer um trabalho que estava sendo submetido a uma banca examinadora lá na Alemanha. Uma estudante brasileira precisava defender aquele trabalho e um amigo muito querido, próximo meu, me pediu para eu fazer aquela tradução porque ela estava desesperada. Bem, naquele momento eu não a julguei, eu simplesmente tive o ímpeto de ajudar essa estudante a concluir aquele material acadêmico. Então eu fiz a tradução em uma madrugada. Mas pensando bem, hoje em dia talvez eu não tivesse esse comportamento, essa atitude. Muito provavelmente eu sugeriria a ela ser honesta, conversar com a banca, pedir mais uma chance ou sofrer as consequências de não ter sido excelente naquele momento em que a excelência ela era necessária. Pois bem, a mediocridade é um problema grave, é um problema sério. E, inclusive, dentro das Sagradas Escrituras, o nosso Senhor Jesus, no livro das Revelações, quando ele aparece para João, né, através das revelações, ele diz o seguinte: porque não és quente nem frio, mas morno, estou a ponto de vomitar-te. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa palavra está nas Sagradas Escrituras. Inclusive, é a primeira vez que eu tive conhecimento dessa palavra. E eu me permiti meditar nessa palavra. Eu me senti mal. Eu pensei bastante nas vezes que eu tive a oportunidade de ser excelente e não fui. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida acadêmica, profissional, seja entre amigos, enfim. Então, amados, na noite de hoje eu quero propor a vocês essa reflexão. Qual é a importância de você não ser medíocre? Por que nós não devemos ser medíocres? Por que ser medíocre é ruim? E quais são os problemas que a mediocridade na tua vida pode acarretar em todas as esferas, seja profissional, seja pessoal, seja na tua prosperidade, seja no teu círculo social. Como eu falei no início, essa palavra nos remete a algo que é sem qualidade, que não se destaca no valor, nem na qualidade ou na originalidade. Então nós devemos pensar que para tudo na nossa vida nós deveríamos ter excelência. Nós deveríamos ter essa inclinação para sermos excelentes. Nós deveríamos nos autoavaliar todo final do dia. O que eu fiz de muito excelente hoje? O que eu fiz pela metade que poderia ter sido melhor e não foi? Aonde foi que eu deixei a desejar naquilo que eu cumpri, que eu prometi e não cumpri?
Por isso que todos os dias nós somos convidados na palavra a sermos renovados pela nossa mente. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo nos propõe: transformai-vos pela renovação da nossa mente para que nós possamos conhecer, experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso tudo, irmãos, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Existe sim um plano para mim e para você, para que nós possamos executar com excelência desde a hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir. Em Filipenses, a palavra nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ele não fala que algumas coisas nós podemos naquele que nos fortalece, mas ele diz tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, no dia de hoje, eu quero te convidar a refletir qual é a área da tua vida que tu estás deixando a desejar, que você não está se esmerando, que você não está sendo excelente, seja no cuidado com a tua saúde, se você não está se alimentando bem, se você não está se exercitando, se você não está deixando a tua cozinha limpa. Vocês sabiam que muitos problemas podem ser evitados e poderiam ser evitados por causa da limpeza e da organização da nossa casa? Vocês sabiam que a limpeza e a organização da nossa casa diz muito sobre o nosso caráter? Fala muito sobre a nossa personalidade. Eu sei que durante o dia nós temos muitos afazeres, nós temos muitas atividades. Grandes são as nossas responsabilidades, principalmente para quem tem filho, e eu também tenho uma criança. Eu tenho um lar para zelar. Mas eu confesso a vocês que eu primo pela organização, principalmente na minha casa. Principalmente no trato com o meu próximo. Principalmente naquilo que depende e compete somente a mim fazê-lo. Eu não delego a outras pessoas aquilo que eu sei que cabe somente a mim fazer, que cabe somente a mim mudar. Por isso que Paulo fala, nos convida para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Renata, o que significa renovar a minha mente? Vocês vão renovar a mente de vocês todas as vezes que vocês pensarem que vocês não são capazes de fazer aquilo que vocês são capazes de fazer. Vocês serão renovados pela transformação, serão transformados pela renovação da mente de vocês todas as vezes que vocês executarem uma tarefa que vocês julgavam impossível. Vocês vão ser transformados pela renovação da mente de vocês todas as vezes que vocês se propuserem a aprender um idioma que vocês achavam que jamais seriam capazes de aprender. E aí eu vou contar uma outra experiência minha para vocês. Desde criança eu tinha um sonho, eu tinha, na verdade, vários sonhos. Um deles era ser astronauta e o outro era aprender um idioma. Eu queria muito aprender um idioma. A minha irmã mais velha já estudava inglês. Naquela época, como eu era mais nova e os nossos horários não eram compatíveis para fazer essas atividades, eu simplesmente pegava o livro da minha irmã e começava a transcrever. Eu transcrevia absolutamente tudo aquilo que eu via naquele livro, porque aquele livro me encantava. Era um livro sobre algo que eu não dominava. Eu não entendia o que estava escrito naquela literatura. Então eu simplesmente sentava e transcrevia, e aquilo ficou guardado na minha memória até hoje. Os livros que eu li, os livros que eu transcrevi, as horas que eu me debruçava sobre livros que não eram para a minha idade, porque eu era uma criança, mas que até hoje, de alguma maneira, influenciaram no meu caráter e na maneira como eu penso, como eu ajo, como eu me comporto. Então, mais uma dica para vocês é que vocês cultivem o hábito de ler, não somente as Sagradas Escrituras, mas que vocês possam ler tudo aquilo que vocês percebam
que vai edificar a mente de vocês, o caráter de vocês, a personalidade de vocês, que vai fazer de vocês pessoas excelentes, extraordinárias, não medíocres, não sem qualidade, sem originalidade. Nós todos somos primariamente originais, nós somos únicos no mundo. Nenhuma pessoa tem uma digital igualzinha, idêntica a de outro indivíduo. O DNA que a gente carrega no nosso corpo, toda a configuração dos nossos organismos, ela é única. A maneira como o meu corpo se comporta, ela é única no mundo. A maneira como eu falo, ela é única no mundo. A maneira como eu penso. Pode ter muitas pessoas fazendo igual, centenas, dezenas, mas do jeito que eu a expresso, ela é única no mundo. Então, amados, tudo isso nos leva, nos convida a refletir de que maneira nós estamos desenvolvendo as nossas tarefas essenciais, as básicas que deveriam ser muito bem feitas. Porque o básico bem feito, ele funciona. O básico bem feito, ele é extraordinário. O básico bem feito, ele te leva para frente, sempre para frente, porque todos os dias, mesmo que seja 1%, você está fazendo aquele 1% com excelência. Você não está fazendo de qualquer jeito. Você não está servindo ao Deus que você acredita de qualquer jeito. Você não está se referindo ao seu pai e à sua mãe ou tratando-os de qualquer forma. Eles foram pessoas, indivíduos que têm uma enorme importância na tua vida. Foram eles que te dedicaram muitas horas de trabalho, de ensino, de cuidado. O que é que você está dando de volta para essas pessoas que formaram o teu caráter, formaram a tua personalidade, te ajudaram a chegar até aqui? Como é que você está se relacionando com seus amigos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que são diferentes de você? Como é que você enxerga aquela pessoa que pensa diferente de você? Você a aceita? Você serve como modelo, como exemplo, para que ela se sinta inclinada a melhorar? Ou você simplesmente a rejeita e a descarta como um pedaço de papel sem valor? A palavra do Senhor fala que nós deveremos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos também que fizessem para nós. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, não é um ditado popular. Está dentro das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras também nos levam a pensar que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Tudo isso porque nós fomos convidados, desde o nascimento, a sermos excelentes, a agir como nosso Senhor Jesus Cristo agia. E Ele sim é excelente, Ele é o Rei. Não tinha pecado. Não encontrava-se na boca dele absolutamente nada que fosse inútil. Absolutamente nada que não fosse para a nossa edificação, para a edificação daqueles que escutavam aquilo que ele tinha para falar. E ele falava para multidões. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um mestre na arte de nos ensinar todos os dias a arte do bom proceder, do bom viver, de como ser excelente, de como sair da mediocridade. Por isso eu te convido hoje, principalmente a ser melhor naquilo que você não conhece, principalmente se você não teve ainda oportunidade, a chance, a vontade de ler os evangelhos, as Sagradas Escrituras. Eu queria hoje te convidar, eu queria te desafiar a ler os ensinamentos do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também quero te convidar a voltar aqui e comentar: Renata, eu li.
Eu li as passagens que você me falou, eu ouvi com bastante atenção e realmente eu senti algo diferente dentro do meu coração, no íntimo do meu ser. Hoje eu queria te convidar a ser melhor do que você foi ontem. Hoje eu queria te convidar também a perdoar de todo o coração quem te machucou, quem te feriu, porque isso também é uma prova de que você não é medíocre. Mas também não significa que você é soberbo, você não deveria se ensoberbecer pelo fato de conseguir perdoar. Muito pelo contrário. A excelência também reside na humildade. Quando nós somos humildes, nós somos excelentes. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é dono de tudo que há no céu e na terra. Porém, Ele veio a este mundo de uma forma humana, extremamente simples e humilde. Ele montou naquele jumentinho. Eu amo essa passagem das Sagradas Escrituras. A glória com que ele entrou, né? Com que ele adentrou naquele território, naquele terreno montado num jumentinho. Não foi no melhor cavalo, não foi na melhor raça, não foi provavelmente com a melhor vestimenta, mas foi com o melhor caráter, foi com a maior integridade, como nunca se viu. Hoje eu quero te convidar para se inspirar nessa figura. É misteriosa, amorosa, compassiva. E eu te garanto que você jamais vai achar pedras de tropeço quando você se inspirar naquele que deu a própria vida por mim e por você. Que Deus te abençoe e eu te desejo uma boa noite e um bom final de semana.